Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje eu vou apresentar para vocês um conjunto de fatos que levam ao entendimento de que o ser humano em breve estará dentro de uma Matrix. Então vamos lá, para a gente primeiro entender o que é uma Matrix. Tá? A Matrix é o controle absoluto do ser humano e no filme, especificamente nos filmes da Matrix, então os seres humanos eles são cultivados dentro desses casulos, dessas cápsulas aqui, e a inteligência artificial tem o controle absoluto sobre cada ser humano que está preso aqui nessas cápsulas, e eles fazem isso através de um controle corpóreo que vai controlar a mente, né? Então o corpo vai continuar funcionando aqui dentro dessas torres, né? As funções corporais funcionam normalmente. Essa pessoa estará conectada às máquinas e em sua mente ela estará no mundo real, né? Para ela vai estar vivendo uma vida normal, tá? Bem, agora vamos aqui para nossa parte 2 dessa rápida apresentação. Isso daqui é um videogame, tá? É um Atari, é um dos primeiros videogames. E como funciona? Ele emula numa tela de televisão ou em qualquer tipo de tela, enfim, um mundo diferente do nosso, em que você é um outro personagem ou está no controle de outro personagem, que normalmente não é você mesmo. Aqui a gente tem o jogo do Pac-Man, tá? Então você se torna uma bolinha amarela que come pontinhos e sua função é comer todos esses pontinhos. No meio desse caminho haverão algumas adversidades, que são esses fantasminhas, e quando você come uma bolinha específica, você fica forte a ponto de combater esses fantasminhas e você irá comê-los, e eles fogem de você. A interação com essa realidade é apresentada através de joysticks, de controles. Então você tem um controle que, através do físico, através do comando que seu cérebro emite, o seu corpo físico realiza um comando e esse comando é expressado dentro do jogo. Bom, e os jogos eles foram evoluindo a maneira de interação com os games também, os gráficos, até o ponto em que a gente chega no momento em que a gente vê uma foto, e aqui o ser humano nem tanto, mas quando você olha pro cavalo, cara, eu quando vi essa imagem aqui do jogo Red Dead Redemption 2, que é um jogo muito bem construído e muito bem detalhado, você chega a pensar até que é uma foto de verdade, né? Se de repente não tivesse esse homem aqui, essa cerca parece de verdade, essa corda, essas árvores, né? Podem passar sim, sem contar que várias piadas foram feitas de gente mandando fotos de jogos para programas de televisão jornalísticos para falar, olha aqui essa paisagem, né? Eles têm essa maneira de compartilhar às vezes fotos e artes que quem assiste esses jornais acompanha, né? Quem assiste esses jornais às vezes manda, então eles têm o costume de compartilhar isso, né? E a evolução mais recente dos videogames de hoje é o óculos de realidade virtual. Ainda existem muitos problemas em relação aos jogos de realidade virtual. Você não consegue jogar por várias horas seguidas, né? Eu já cheguei a ficar jogando Red Dead Redemption 2 por coisa de 6, 8, 12 horas, só parava para comer e para ir no banheiro. Bem, agora vamos para a parte 3. Ok, a gente já entendeu o que é Matrix, a gente já entendeu o conceito do videogame, para onde essa coisa está indo. E agora a gente vai falar sobre dinheiro para depois linkar tudo no final, tá? Então, aqui a gente tem, de primeiro momento, houve a permuta, né? Então você tinha uma galinha, você poderia trocar por um saco de açúcar, por exemplo. Depois houve a representação, inclusive aqui está um 999 ou um 666, né? Não tinha reparado nisso. Depois houve a representação de ouro, né? Ou metais preciosos, no contexto geral, para realizar essas permutas. Então, era um método muito mais fácil de você identificar e qualificar e quantificar o preço das coisas a partir do momento em que você tinha uma moeda ou um pedaço de metal com determinado peso.
Então, se você tem uma moeda de ouro, você pode precificar que uma vaca vale meia moeda de ouro. Então, com uma moeda você compraria 2 vacas. E uma moeda de ouro equivale a 10 galinhas em bom estado. Enfim, é uma métrica um pouco melhor. Depois vieram as casas que guardavam o seu ouro e os seus metais preciosos. E em troca você tinha papéis que lhe garantiam que, a hora que você fosse resgatar esse valor, você o teria de volta. Até que chegou um momento em que esse papel evoluiu para o dinheiro, a cédula, na qual nós conhecemos hoje. E em 1970, um presidente chamado Nixon, ele findou a paridade do ouro e dos metais preciosos ao dólar, né? E os outros países acompanharam. Existem aí pessoas que acreditam que de fato existe o padrão petrodólar, mas a questão é que o dinheiro é fabricado infinitamente conforme o Estado deseja. Não é possível qualquer pessoa realizar uma auditoria tanto do dinheiro físico quanto do possível ouro que existe no cofre dos países. Você tem que acreditar na palavra da classe política e não há possibilidade de auditoria. Bem, então dinheiro fabricado infinitamente, os bancos ao mesmo tempo começaram a criar um processo de alavancagem. Então existe a frase de que se todo mundo for ao banco sacar dinheiro ao mesmo tempo, ele não vai ter como pagar todo mundo, e isso é um fato. Isso porque o banco ele empresta o seu dinheiro para outros bancos, para empresas, para outras pessoas, e ele faz juros em cima disso. E se todo mundo for no banco sacar, ele não vai ter como pagar todo mundo, tá? Não é possível, porque ele está extremamente alavancado. Tanto é que quando houve a crise da Ucrânia e Rússia, os bancos eles removeram opções de saque ou limitaram. Não é para proteger a população, proteger o capital, é para proteger eles mesmos de quebrarem. No Egito, quando houve uma crise financeira muito forte, eles limitaram os saques dos cidadãos em o equivalente em reais a 3.500, tá? Era o equivalente em reais 3.500 que cada cidadão poderia sacar, tá? Por quê? Porque senão os bancos iriam quebrar. Eles não têm dinheiro para pagar todo mundo, não tem condições de fazer isso. Ok, depois do papel moeda que não tem valor nenhum, surgiu o plástico. Né? No caso, você tem um cartão de débito, um cartão de crédito. Inclusive, o cartão de crédito é uma modalidade de empréstimo automático. Você paga através de empréstimo e você paga juros em cima disso. Você paga uma taxa mensal para poder usar isso daí. Depois você tem o dinheiro eletrônico. Né? Então, a partir da internet, você movimenta o seu dinheiro. E, por fim, nós temos a evolução do dinheiro eletrônico, que é a moeda criptográfica, em que algumas têm diversos benefícios, como, por exemplo, o Bitcoin. Você consegue auditar todas as transações que acontecem na rede e você tem um determinado grau de privacidade. Então, com esse padrão eletrônico aqui, o governo, se ele quiser, ele, através de métodos jurídicos, ele pode ver o seu saldo, ele pode bloquear o seu dinheiro e ele pode até tirar o dinheiro da sua conta. Agora, quando se trata de criptomoedas, ele não consegue, se você está com dinheiro em uma carteira de cripto, ele não consegue saber qual é a sua carteira, ele não consegue ver quanto saldo você tem, ele não consegue bloquear seu dinheiro, ele não consegue tirar esse dinheiro de você, a não ser que ele te obrigue a pôr a senha da sua carteira ou revelar suas palavras de segurança, e até então um cidadão pode alegar que ele perdeu. Eu perdi as palavras de segurança. O banco, o que eles vão fazer? O Estado vai fazer o quê? A Justiça vai fazer o quê? Vai matar o cidadão? Não tem como, né? Bem, então a gente tem a moeda digital. Ao mesmo tempo, foram criadas as redes sociais. Então, uma pessoa que está no Brasil pode conversar tranquilamente com uma pessoa que está no Japão. Uma pessoa que está nos Estados Unidos pode conversar com uma pessoa que está no Reino Unido. Então, isso daqui conectou o mundo todo. Muitas pessoas pararam de se encontrar pessoalmente tantas vezes ou se comunicar por voz, através do celular e tudo mais, para utilizar apenas as redes sociais. As redes sociais, inclusive, são um excelente filtro da vida. As pessoas excluem todas as características que são negativas, que elas consideram negativas ou que consideram que iriam desagradar a sociedade, e passaram a compartilhar só o lado que elas consideram ser algo bom. E realmente ficou mais difícil você enxergar a verdade por trás daquela pessoa a partir do momento que chegaram as redes sociais. Então, as pessoas já estão conectadas no mundo todo
com as redes sociais. E elas são responsáveis, na verdade não as redes diretamente, mas as pessoas acabaram ficando viciadas nas redes sociais. E então isso é responsável por transtornos de ansiedade, depressão. Hoje você vê principalmente um movimento muito forte de acesso às redes sociais e as pessoas criam uma espécie de dependência disso, né? Então, principalmente quem usa redes sociais em busca de relacionamento ou em busca de mostrar para a sociedade o seu lado bom, o seu lado positivo, ou quão bonito é o seu corpo, olha, ou quão você é inteligente, você percebe duas coisas: uma personalidade extremamente instável e uma forte necessidade de aprovação social. E tudo isso impulsionado pelas redes sociais. As redes sociais passaram a se integrar com os videogames e foi criado o metaverso. No fim das contas, então, chegamos a ter o metaverso que, na verdade, já existia desde a época do videogame, só que agora com padrões mais bem definidos. Então você juntou rede social, dinheiro, videogame, realidade virtual, realidade aumentada, tudo dentro de um único pacote chamado metaverso. Agora vamos para a parte 4, que é a parte final. Esse rapaz aqui se chama Elon Musk e ele está desenvolvendo chips para aprimoramento das pessoas, para possível comunicação e conexão das pessoas com a internet sem a necessidade da pessoa estar conectada diretamente através de um recurso como, por exemplo, um smartphone. Então, existe uma possibilidade muito forte disso daqui, o transhumanismo, né? A conexão do ser humano com com o meio eletrônico ser feito também com o apoio das drogas. Então, você vai ver dois tipos de caso, tá? O primeiro caso é de uma pessoa que sofreu um acidente ou teve uma formação genética ruim e acabou nascendo sem braço ou perdendo o braço em um determinado momento da sua vida. Então, essa pessoa vai se fazer valer dos recursos transhumanistas para colocar um chip em seu cérebro e colocar um braço mecânico, um braço robótico. E existe o segundo momento, que a gente pode até perceber pessoas que vão chegar ao extremo de arrancar um membro do seu corpo para poder ter um membro superior. Pessoas que não têm problemas neurológicos ou físicos ou necessidades especiais, que vão passar a pôr chips em seu cérebro para poder produzir mais, fazer mais dinheiro, ou para ser algo integrado às redes sociais sem a necessidade de um aparelho intermediador. Então você também conseguiria jogar um videogame sem a necessidade de um joystick, sem a necessidade de um óculos de realidade virtual. Com o apoio de drogas, isso talvez seja possível. E por fim, nós temos a integração final com o metaverso. E quais são as vantagens do metaverso, né? Por que alguém iria querer uma integração total com o metaverso? Por que alguém iria querer só viver dentro do metaverso e não viver a vida real? Existem vários motivos, eu elenquei os 4 principais. O primeiro motivo é a integridade física. A gente sabe que existe um vírus nesse exato momento que assola o mundo todo e tem feito muitas vítimas. Então, ficar em casa ou evitar o contato com outros seres humanos é algo que pode te favorecer. Na verdade, esse motivo que eu estou falando se enquadraria no item saúde, tá? Todo tipo de doença viral, você teria uma propensão menor, uma propensão ínfima, a partir do momento que você não sai da sua casa. Você está só em frente ao computador ou só conectado de alguma maneira, seja através do chip, seja através de um smartphone, um computador. Integridade física.
Andando na rua, você pode ser assaltado, você pode ser morto, pode acontecer um acidente, pode todo tipo de fatalidade ou coisas ruins podem acontecer. Você pode tropeçar e se ferir o seu corpo. Praticidade. Você muitas vezes quer se encontrar, quer ter um encontro com uma pessoa que está em outro estado, outra cidade, outro país, outro continente. E através do metaverso, você vai conseguir realizar isso. Você vai conseguir realizar esse encontro parcialmente, né? Existem algumas ferramentas hoje que são arcaicas diante do que está por vir, mas que podem permitir a transmissão de alguns sentidos. Então nós temos um óculos de realidade virtual que a pessoa ela ganha uma noção de espaço através da visão. Existem fones de ouvido 5.1 em que a pessoa ela consegue ouvir plenamente o que está sendo captado em outro ambiente, tendo uma noção do que está vindo atrás, na frente, como se ela estivesse presencialmente naquele lugar. Temos também roupas que são desenvolvidas para compartilhar o toque. E claro que tudo isso seria substituído por um chip implantado no cérebro. E por fim, nós temos a questão econômica, né? Se você não gasta tempo para ir até um lugar, se você não gasta tempo tendo que sair da sua casa, se para resolver um assunto entre dois clientes, você simplesmente troca uma aba no computador, ao invés de ter que gastar gasolina, se submeter a todas as intempéries climáticas para encontrar alguém, por consequência você vai ter uma economia gigante, né? Nisso tudo, você vai ter uma praticidade gigantesca, você vai gastar muito menos dinheiro. E por fim, pessoal, nós estamos longe desse estágio, mas digamos que o processo já começou, tá? Então, isso daqui não vai ser do dia para a noite. Você não vai acordar um belo dia e alguém vai te obrigar a entrar em uma cápsula, tá? Talvez isso seja algo que demore décadas, talvez isso seja algo que demore séculos, mas essa é a tendência da humanidade. Usar cada vez menos o seu corpo e estar cada vez mais integrado às tecnologias. Eu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu não usava um celular e isso não fazia a menor falta na minha vida. Hoje, o fato de eu passar um dia sem usar esse celular pode me causar alguns problemas. Minha esposa, se ficar sem esse celular, eu vou ficar extremamente preocupado. O tipo de sentimento, o tipo de tratativa que a sociedade tem com a conexão com a tecnologia, mesmo que seja algo fora do corpo, ainda assim é uma tratativa extremamente diferente de 15, 20 anos atrás. E muitas vezes pode chegar um momento em que seja comum uma pessoa ter um implante cerebral, um chip ou alguma coisa assim. E a pessoa vai ficar extremamente chateada se esse chip queimar e ela tiver que se dar o trabalho de usar um smartphone para fazer a conexão com a internet para interagir com as outras pessoas. Então, nós não estamos nesse momento. Estamos muito, mas muito longe desse momento. Mas digamos que estamos bem mais perto do que há 5, 10, 20 anos atrás. Muito obrigado por ter assistido e até mais.